E o Distritão é a pauta do momento. A Câmara dos Deputados pode aprovar uma reforma política que vai mudar o sistema eleitoral no país. Se aprovada, pode instituir um modo majoritário de votação para os cargos de deputados nas eleições de 2018 e 2020. Neste caso, cada estado vira um distrito, no qual as vagas disponíveis são preenchidas pelos candidatos mais votados. Segundo o professor Rafael Egídio, esta reforma nada mais é do que uma resposta dos políticos para a insatisfação do eleitor. Mas a reforma política ela é muito mais uma carta coringa que os nossos políticos, nossos congressistas têm quando existe muita insatisfação da população em relação a eles mesmos, aos próprios políticos. Então aí você lança aquela carta, olha, estamos fazendo uma reforma. A reforma política ela é, na verdade, uma reforma no sistema eleitoral brasileiro. Ela não mexe em pontos importantes do parlamento, do nosso presidencialismo ou do nosso sistema judiciário. Ela é uma reforma que vai tocar em pontos do sistema eleitoral, ela é uma reforma eleitoral. Hoje nós votamos no modelo proporcional de lista aberta para o número de cadeiras, eleitores e partidos. O nosso modelo adotado é o sistema proporcional de lista aberta. Tá? Então, o que isso significa? Existe uma proporção entre o número de cadeiras oferecidas num determinado parlamento, Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados estaduais ou federais, enfim. Existe uma determinada proporção entre esse número de cadeiras e o número de eleitores. Isso vai gerar uma divisão, que é um quociente, chamado quociente eleitoral, e novamente você vai ter uma outra divisão para descobrir quais são os partidos que têm direito a essas cadeiras, uma nova divisão. E no Instituto Federal do Paraná tem um grupo de pesquisa sobre política. As alunas do curso de Química aproveitaram as eleições do ano passado para realizarem uma percepção sobre as mulheres na política. Ana Letícia estuda sobre a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Oeste. Ela nos conta que algo histórico aconteceu na cidade. Para este mandato, tem 4 vereadoras. E fazendo um comparativo entre os anos de 1950 e 2000, tiveram apenas 4 mulheres na política. Nós temos 4 vereadoras eleitas. Então, assim, na verdade, isso é um ponto bom para a cidade, né? Porque é a primeira vez que isso acontece. Antes tinham apenas 4 mulheres de 1955 até 2000. Então, na verdade, aumentou bastante esse número agora nas eleições de 2016. Nós vemos o fato também de, tanto da população, né, na verdade, não ter tanto esse preconceito, ter apoiado, ajudado, incentivado essas mulheres. Então, acho que esse é um ponto muito importante também. E o objetivo é mostrar o empoderamento das mulheres e a representatividade. As acadêmicas tiveram alguns artigos publicados na Universidade Federal do Paraná. Ano passado a gente fez um estudo como que era a participação das mulheres na política em Umuarama. Nós também fizemos entrevistas por perguntas na plataforma Google, que eram anônimas com algumas dessas candidatas, perguntando como que era a situação, como que era a sua campanha, se elas tinham entrado só para preencher o sistema de cota ou não. Depois a gente fez análise desses dados, foi publicado na Universidade Federal do Paraná. Aí esse ano a gente está trabalhando com entrevistas com as vereadoras eleitas, que foi um fato muito importante para o Umuarama, porque nunca tinha acontecido de 2 mulheres de uma só vez ter entrado na Câmara.